Descubra você mesmo. Foi o que minha esposa Stephanie gritou enquanto acelerava o motor e me deixava parado no estacionamento de um posto de gasolina em Billings, Montana, a 320 quilômetros de casa, em Denver. As irmãs dela, Jessica e Vanessa, rindo no banco de trás como se fosse a coisa mais engraçada que já tivessem visto. Meu nome é John. Tenho 34 anos. Trabalho na construção civil para North Peak Engineering. E sou casado com Stephanie há 8 anos. Viemos de carro para o casamento do primo dela. Era para ser uma escapadinha de fim de semana. Só nós 4 no sedã dela, dividindo o dinheiro da gasolina e os quartos de hotel. Durante toda a viagem, algo parecia errado. Stephanie não parava de trocar olhares com as irmãs pelo retrovisor. Conversas sussurradas quando elas achavam que eu não estava ouvindo. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela abria aquele sorriso e dizia: "Nada, querida. Só coisas de irmãs." Eu deveria ter confiado no meu instinto. Paramos para abastecer 1 hora antes de Billings. Entrei para pegar um café e usar o banheiro. Quando saí, eles já estavam no carro, com o motor ligado. Stephanie abaixou o vidro da janela com um sorriso estranho. "Entra no carro, Stephanie", eu disse, caminhando em direção à porta do passageiro. "Na verdade", ela disse, "a gente andou conversando e achamos que você precisa aprender a ser independente." "Do que você está falando?" Jessica se inclinou para a frente do banco de trás. "Você é sempre tão grudento, John, seguindo a Stephanie por aí como um cachorrinho perdido." "Achamos que isso seria bom para você", Vanessa interrompeu. "Uma pequena aventura." Fiquei ali parada, com as chaves do carro na mão. Só que não eram chaves do carro. Eram chaves de casa. Minha caminhonete estava lá em casa, em Denver, estacionada na nossa garagem. "Isso não tem graça", eu disse. "Seja lá qual for a piada, pare com isso." O sorriso da Stephanie se alargou. "Não é uma piada, é uma brincadeira. Você é sempre tão sério, John. Aprenda a rir um pouco. Descubra você mesmo." Ela gritou e pisou no acelerador. Observei as lanternas traseiras desaparecerem na rodovia 2, parado ali com minha carteira, meu celular e a crescente percepção de que minha esposa e as irmãs tinham acabado de me abandonar no meio do nada. O vento de outubro cortava meu casaco e eu sentia o cheiro de neve chegando. Liguei para o telefone da Stephanie, direto para a caixa postal. Liguei para o número da Jéssica. Mesma coisa. Vanessa tinha bloqueado meu número meses atrás, depois de uma discussão da qual eu nem conseguia me lembrar. Foi aí que eu soube que não era uma brincadeira idiota que acabaria em 1 hora. Era algo completamente diferente. Algo que me mostrava exatamente o que minha esposa e as irmãs pensavam de mim. Voltei para o posto de gasolina e perguntei ao atendente quanto custava uma passagem de ônibus para Denver. "Nenhum ônibus passa por aqui", ele disse. "A Greyhound para em Billings, a cerca de 64 quilômetros a leste." Eu tinha conhecido Stephanie 9 anos antes em um canteiro de obras. Ela estava fazendo consultoria ambiental para um projeto comercial no qual minha equipe estava trabalhando. Inteligente, engraçada, com esse jeito de me fazer sentir como se eu fosse a única pessoa na sala quando ela falava comigo. As irmãs dela eram diferentes. Jéssica era 2 anos mais velha, trabalhava em marketing para alguma empresa de tecnologia, sempre tinha opinião sobre tudo. Vanessa era caçula, de 28 anos, ainda decidindo o que queria fazer da vida, mas nunca sem atitude. Desde o começo, elas me trataram como se eu estivesse tirando a irmã delas. Jantares em família onde faziam piadas internas que eu não conseguia entender. Férias em que marcavam atividades sem perguntar se eu queria participar. Pequenas coisas que se acumulavam com o tempo. "Elas são apenas protetoras", dizia Stephanie sempre que eu tocava no assunto. "Elas vão se aproximar de você." Mas nunca se aproximaram. Na verdade, pioraram depois que nos casamos. Jéssica começou a fazer comentários sobre como eu impedia Stephanie de viajar mais, de correr riscos. Vanessa revirava os olhos sempre que eu me oferecia para ajudar com alguma coisa, como trocar um pneu ou consertar algo no apartamento delas. "Nem tudo precisa de um homem para resolver", ela dizia. Comecei a notar outras coisas também. Como Stephanie mandava mensagens constantemente quando estávamos juntas, sempre com as irmãs. Como ela mudou de planos de última hora porque Jéssica ou Vanessa tiveram alguma crise que precisava de atenção imediata. Ano passado, Stephanie esqueceu do nosso aniversário porque estava ajudando Vanessa a mudar de apartamento. No ano anterior, ela perdeu meu jantar de aniversário porque Jéssica estava tendo problemas com o namorado. "Família em primeiro lugar", ela sempre dizia.
E eu entendia isso. Eu o respeitava. Mas eu também deveria ser família. Os sinais de alerta estavam lá durante a viagem para Montana. Como eles insistiram que eu não precisava levar minha caminhonete porque iríamos todos juntos. Como Stephanie reservou o quarto de hotel apenas em seu nome. Como Jéssica ficava fazendo piadas sobre como eu nunca fazia nada espontâneo. Lembra quando você era divertido? Vanessa perguntou do banco de trás. Antes de você ficar toda doméstica e chata. Eu ri disso, mas doeu. Trabalhei 60 semanas para nos manter confortáveis. Consertei coisas na casa, planejei férias, lembrei-me de datas importantes. Eu achava que era isso que significava ser um bom marido. Parado no estacionamento daquele posto de gasolina, observando o pôr do sol sobre as colinas de Montana, percebi que estava errado. Não sobre ser um bom marido, mas sobre com quem eu era casado. O atendente lá dentro me deixou usar o telefone fixo do posto para ligar para uma empresa de táxi em Billings. Uma corrida de $60 que eu realmente não podia pagar, mas eu precisava chegar àquela rodoviária. A viagem de ônibus para Denver levou 14 horas. 14 horas para ficar sentado naquele assento desconfortável e pensar no meu casamento, na mulher que eu passei 8 anos tentando fazer feliz. Fiquei olhando meu celular, esperando uma mensagem de desculpas, talvez uma ligação em pânico quando eles percebessem que tinham ido longe demais. Mas nada aconteceu. Por volta da meia-noite, em algum lugar nos arredores de Casper, Wyoming, me dei conta. Não se tratava de me ensinar independência ou me ajudar a relaxar. Tratava-se de humilhação. De me mostrar exatamente onde eu estava naquela pequena irmandade deles. Pensei em todas as vezes que eu cedi quando eles quiseram mudar nossos planos. Em todas as vezes que eu mordi a língua quando eles fizeram piadas às minhas custas. Todas as vezes que me desculpei por coisas que não eram minha culpa só para manter a paz. A pior parte não foi ser abandonada. A pior parte foi perceber que isso provavelmente era algo que eles tinham planejado por semanas, talvez meses, sentados no apartamento da Jéssica, bolando um plano, rindo de como eu era sem noção. Quando o ônibus chegou em Denver às 8 horas, eu já tinha tomado minha decisão. Peguei um táxi para casa, esperando encontrar o carro da Stephanie na garagem, mas ele não estava lá. A casa estava vazia, exatamente como a tínhamos deixado na sexta de manhã. Sentei-me à mesa da cozinha e liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Comecei a vasculhar as coisas da Stephanie. Não por inveja ou desconfiança, mas porque precisava entender com quem eu tinha sido casada. O laptop dela era protegido por senha, mas ela sempre foi descuidada ao fechar as abas do navegador. Encontrei conversas em grupo entre ela e as irmãs que datavam de meses atrás. Capturas de tela das nossas conversas de texto que ela compartilhou com eles, completas com emojis de risada, fotos minhas dormindo que ela enviou com legendas como morta para o mundo como sempre zero consciência. Mas foi o tópico sobre a viagem para Montana que quebrou algo dentro de mim. Jéssica sugeriu isso primeiro. Devíamos abandoná-lo em algum lugar e ver quanto tempo ele leva para descobrir como voltar para casa. Vanessa. Meu Deus. Sim, ele depende tanto da Steph para tudo. Stephanie, vocês são terríveis, mas também seria hilário. Eles planejaram cada detalhe. A parada no posto de gasolina, a história sobre precisar de independência, até o plano B. Se de alguma forma eu chegasse em casa antes deles, ele provavelmente ligaria para a mãe ou algo assim. Jéssica tinha escrito bebê grande. Fechei o laptop e fiquei sentada lá por um longo tempo. Então subi as escadas, fiz uma mala e fui embora. Não deixei um bilhete. Não desliguei os serviços públicos nem tranquei a porta. Simplesmente saí do mesmo jeito que eles tinham ido embora de mim. A diferença era que eu não voltaria. Dirigi minha caminhonete até a casa do meu irmão Kevin em Colorado Springs. Ele trabalhava à noite em uma fábrica e tinha um quarto extra no apartamento. Quando apareci na porta dele com uma mochila e sem dar nenhuma explicação, ele apenas assentiu e me entregou uma cerveja. "Quanto tempo você vai ficar?" perguntou. "Ainda não sei." Kevin nunca gostou da Stephanie. Ele nunca tinha dito isso abertamente, mas eu percebia como ele ficava quieto quando ela estava por perto. Como ele sempre tinha uma desculpa para sair mais cedo quando tínhamos reuniões de família. Contei a ele o que aconteceu. Tudo. A brincadeira, as conversas em grupo, os meses de planejamento pelas minhas costas. "Meu Deus, John", disse ele quando terminei. "Você está melhor sem ela." Na segunda-feira de manhã, liguei para meu supervisor na North Peak e solicitei uma transferência para um projeto em Colorado Springs.
Estávamos com falta de pessoal para uma reforma em um hospital e eles precisavam de gente experiente. Meu chefe não fez perguntas, apenas disse que eu poderia começar na quarta-feira. Na terça-feira à tarde, meu telefone começou a tocar. Stephanie estava de volta. Deixei cair na caixa postal. Então ouvi a mensagem. John, onde você está? Chego em casa e você simplesmente sumiu. Isso não é do seu feitio. Me liga de volta. Precisamos conversar sobre isso. Sem desculpas. Sem reconhecimento do que ela fez. Só confusão por ter tido a coragem de sumir. Bloqueei o número dela. 1 hora depois, a Jéssica ligou. Eu a bloqueei também. Depois a Vanessa bloqueou. Mas eles foram espertos. Começaram a ligar de outros números. Os números de telefone do trabalho da Stephanie eu não reconhecia. Sempre a mesma mensagem. Eu estava exagerando. Era só uma brincadeira. Eu precisava voltar para casa para resolvermos isso. Na quinta-feira, o Kevin chegou do seu turno com uma expressão estranha no rosto. Sua esposa está aqui, disse ele. Ela está sentada no carro lá fora. Olhei pela janela. O sedã da Stephanie estava estacionado do outro lado da rua. Ela me viu pela janela. E saiu andando em direção ao prédio. Encontrei-a no saguão antes que ela pudesse bater na porta de Kevin. John, graças a Deus, disse ela, estendendo a mão para mim. Eu estava tão preocupada. Dei um passo para trás. O que você quer, Stephanie? Quero que você volte para casa. Quero que a gente converse sobre isso como adultos. Conversar sobre o quê? Como você me abandonou a 200 metros de casa. Como você e suas irmãs planejaram isso por meses. Seu rosto mudou. A postura de esposa preocupada desapareceu por um segundo e eu vi algo mais por baixo. Irritação. Como se eu estivesse sendo irracional. Foi uma brincadeira, John. Você está agindo como se tivéssemos cometido um crime. Você me deixou na mão. Você riu disso. Você planejou isso por meses. Porque você precisava, ela disse. E lá estava. O verdadeiro motivo. Você é tão dependente, tão pegajoso. Achamos que se você tivesse que descobrir alguma coisa sozinho por uma vez, talvez crescesse um pouco. O saguão estava silencioso, exceto pelas luzes fluorescentes zumbindo no alto. Olhei para aquela mulher com quem fui casado por 8 anos e percebi que não a conhecia. Não vou voltar para casa, eu disse. Não seja ridículo. Você não pode simplesmente desaparecer porque seus sentimentos foram feridos. Observe-me. Virei-me e voltei para o elevador. Ela me seguiu, falando mais rápido agora, fazendo promessas, ameaças, explicações que não faziam sentido, mas parei de ouvir. Quando as portas do elevador se fecharam, ela ainda estava falando. Sexta de manhã, recebi uma mensagem de um número que não reconheci. Aqui é Jéssica. Stephanie está muito chateada. Você precisa consertar isso. Mostrei para Kevin durante o café. Troque seu número, ele disse. Então, troquei. 3 semanas depois, eu estava me adaptando à minha nova rotina. Trabalhar no hospital durante o dia, ajudar Kevin com sua caminhonete nos fins de semana, aprendendo como era tomar decisões sem consultar ninguém primeiro. Eu havia encontrado um pequeno apartamento na zona sul de Colorado Springs. Nada chique, mas era meu. Sem decisões compartilhadas sobre móveis ou cores de tinta. Sem concessões quanto a quais programas assistir ou o que jantar. Pela primeira vez em anos, me sentia eu mesma novamente. Foi quando minha mãe ligou. John, querido, a Stephanie veio aqui em casa. Eu vinha evitando as ligações dos meus pais, ainda não pronta para explicar a separação. Mas, aparentemente, a Stephanie não hesitou. O que ela te disse? Perguntei. Ela respondeu, você está tendo algum tipo de colapso, que desapareceu depois de uma viagem em família e não atende às ligações dela. Eu podia ouvir a preocupação na voz da minha mãe. Mamãe sempre gostou da Stephanie. Achava que ela era boa para mim, estável, responsável. Não é um colapso, mãe. Estamos tendo problemas. Que tipo de problemas que não podem ser resolvidos? Eu não queria entrar em detalhes. Não queria explicar os grupos de bate-papo, o planejamento ou os meses de crueldade sutil que levaram aquele momento em Montana. Soaria mesquinho, como se eu estivesse exagerando em uma piada. Te ligo mais tarde, mãe. Preciso pensar em algumas coisas. Mas depois que desliguei, percebi que a Stephanie ainda estava no jogo, ainda controlando a narrativa, me fazendo parecer o instável.
O que tinha abandonado o casamento por nada. Voltei para Denver naquele fim de semana, não para a casa que eu e a Stephanie tínhamos compartilhado, mas para a casa do meu amigo Marcos. Ele também trabalhava na construção civil. Esteve no meu casamento. Ouvi dizer que você e a Stephanie se separaram, disse ele quando apareci na porta dele. Desculpa, cara. O que você ouviu? Só que você foi embora depois de uma briga. Ela parecia bem arrasada com isso. Lá estava de novo. A versão da Stephanie dos eventos, onde eu era o vilão que exagerou e abandonou a esposa. O Marcos me ofereceu uma cerveja e nos sentamos na varanda dos fundos. Contei a ele a história real, toda ela. Isso é loucura, disse ele. Quando terminei, por que ela faria uma coisa dessas? Acho que ela queria que eu fosse embora, eu disse. Não para sempre, mas acho que ela gostava de ter o poder de me magoar, de me mostrar o quão pouco eu importava. Marcos ficou em silêncio por um tempo. Então, sabe de uma coisa? Eu me lembro do seu casamento. Balancei a cabeça. Durante a recepção, você estava conversando com alguns dos meus colegas de equipe. Uma conversa normal, mas toda vez que você ria ou parecia estar se divertindo, Stephanie se aproximava e interrompia. Encontrava algum motivo para você precisar estar em outro lugar. Lembrei-me de como ela ficava me afastando das conversas, dizendo que precisávamos agradecer a um parente ou tirar fotos com aquele grupo. Achei que ela estava apenas sendo uma boa anfitriã. Eu disse, talvez, ou talvez ela não gostasse de te ver feliz sem ela. Naquela noite, passei de carro pela casa onde Stephanie e eu morávamos. O carro dela estava na entrada da garagem, as luzes acesas na sala de estar. Eu podia ver a sombra dela se movendo lá dentro. Não parei, não apenas passei e continuei. Mas ver aquela casa, lembrar da vida que eu havia construído lá me fez perceber algo importante. Eu não estava apenas fugindo de um casamento ruim. Eu estava correndo em direção a algo melhor. Nos meses seguintes, comecei a tomar medidas que deveria ter tomado anos atrás. Abri minha própria conta bancária, transferi minha metade das economias e encontrei uma advogada especializada em divórcios. A advogada, uma mulher honesta chamada Patrícia Coleman, ouviu minha história sem julgamentos. Você tem documentação do assédio? Ela perguntou. Mostrei a ela os números bloqueados no meu celular, as mensagens da Jéssica e da Vanessa, a forma como elas ligavam para o meu trabalho. E você disse que ela foi à casa dos seus pais? Contei a eles que estava tendo um colapso. Patrícia fez anotações em seu bloco de notas. Podemos lidar com isso. O Colorado é um estado onde o divórcio é sem culpa, mas o assédio pode ser relevante para outros fins. Assinei os papéis naquela tarde. Patrícia cuidaria da citação da Stephanie e do início do processo. Mais uma coisa, ela disse quando eu estava saindo. Não se envolva em nenhuma tentativa de contato. Não responda ligações, mensagens de texto ou visitas pessoais. Qualquer coisa que você disser pode ser usada para te retratar como instável ou vingativo. E se ela aparecer no meu trabalho? Documente. Chame a polícia se necessário, mas não se envolva. A reforma do hospital estava indo bem. Eu tinha sido promovido a líder de equipe, supervisionando uma equipe de 5 pessoas. O trabalho era estável, o salário era decente e ninguém se importava com a minha vida pessoal, desde que eu aparecesse e fizesse o meu trabalho. Comecei a ter aulas noturnas na faculdade comunitária. Administração de empresas, algo que sempre me interessou, mas nunca tinha tempo para fazer quando Stephanie e suas irmãs estavam constantemente exigindo atenção. Pela primeira vez em anos, tive espaço para pensar e descobrir o que eu realmente queria, em vez de apenas reagir ao que as outras pessoas esperavam. 2 meses depois de eu ter entrado com o pedido de divórcio, Kevin me ligou no trabalho. Aquele seu advogado quer falar com você. Diz que é importante. Encontrei Patrícia em seu escritório naquela tarde. Ela tinha uma pilha de papéis na mesa e uma expressão satisfeita no rosto. Sua esposa tem estado ocupada. Ela disse que contratou seu próprio advogado e que eles estão tentando alegar abandono. Diz que você saiu sem aviso e se recusa a participar de terapia de casal. Abandono? É um exagero, mas eles argumentam que sua saída foi deliberada e vingativa. Eles querem contestar a divisão de bens. Senti um frio na barriga. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, Stephanie tentava controlar a situação. Mas aqui está a parte interessante, continuou Patrícia. Pedi a um investigador que investigasse. Sua esposa tem contado às pessoas que você se tornou abusivo e que ela teve que fugir para se proteger. Isso é mentira. Eu sei e posso provar.
O investigador encontrou postagens nas redes sociais do fim de semana em que você foi abandonado, fotos da sua esposa e das irmãs comemorando em algum bar em Billings, legenda sobre o fim de semana das meninas e liberdade. Ela me mostrou impressões de postagens do Instagram. Stephanie e suas irmãs erguendo copos de shot, sorrisos enormes postados às 23 horas do mesmo dia em que me deixaram naquele posto de gasolina. Isso destrói a narrativa deles. Patrícia disse, eles não podem alegar que estavam com medo de você e, ao mesmo tempo, comemorar sua ausência. Olhei para as fotos. Em uma delas, Jéssica estava usando meu boné do Denver Broncos, o mesmo que eu havia deixado no carro quando entrei no posto de gasolina. Tem mais, disse Patrícia. O investigador também encontrou as mensagens do chat em grupo. Sua esposa foi descuidada com as configurações de privacidade. Ela me entregou outro maço de papéis. Capturas de tela das conversas que eu tinha visto no laptop da Stephanie, além de dezenas de outras que eu não tinha encontrado. Meses de planejamento, rindo das minhas reações, fazendo apostas sobre quanto tempo eu levaria para voltar para casa. Apresentaremos nossa resposta amanhã, disse Patrícia. E então encerramos isso. A audiência de divórcio estava marcada para uma terça-feira de manhã em março. Eu estava usando o meu melhor terno, aquele com o qual me casei 8 anos antes. Stephanie sentou-se à outra mesa com seu advogado, um homem bem vestido que parecia cobrar por hora. Ela havia perdido peso, parecia cansada. Quando nossos olhares se encontraram do outro lado do tribunal, ela tentou sorrir como se ainda estivéssemos no mesmo time. O advogado dela foi o primeiro. Me pintou como um marido instável que abandonou a esposa após um pequeno desentendimento, disse que eu desapareci sem aviso, recusei terapia e estava tentando punir Stephanie por uma brincadeira inofensiva. Meritíssimo, o Sr. John Thompson estava claramente procurando uma desculpa para ir embora. Seu casamento. Ele usou um simples mal-entendido entre familiares como justificativa para abandonar suas responsabilidades. Patrícia se levantou quando chegou a nossa vez. Ela estava calma, profissional, implacável. Meritíssimo, gostaria de apresentar provas que contradizem as alegações da autora. Ela entregou ao juiz a pilha de capturas de tela, as postagens nas redes sociais, o assédio documentado. Pedaço por pedaço, ela desmantelou a história de Stephanie. Estas são mensagens de texto entre a autora e suas irmãs, planejando o que chamam de brincadeira com meses de antecedência. Aqui estão as mídias sociais. Postagens da noite em que abandonaram minha cliente, celebrando suas ações. E aqui estão os registros de assédio contínuo depois que minha cliente solicitou a não ter contato. O juiz revisou os documentos em silêncio. O advogado de Stephanie sussurrou urgentemente para ela, mas eu podia ver o pânico em seu rosto. Além disso, Patrícia continuou, a requerente tem espalhado falsas alegações sobre o estado mental e o caráter da minha cliente para amigos em comum e familiares. Isso é um padrão de manipulação e abuso emocional, não as ações de um cônjuge preocupado. Quando o juiz finalmente olhou para cima, sua expressão era neutra, mas firme. Com base nas evidências apresentadas, conceda o divórcio conforme solicitado. Os bens serão divididos igualmente, sem pensão alimentícia concedida a nenhuma das partes. O tribunal não encontra evidências de abandono ou abuso por parte da ré. Stephanie tentou se aproximar de mim no corredor do tribunal, mas Patrícia se interpôs entre nós. Sem contato, disse ela com firmeza. A ordem ainda está em vigor. Caminhei até minha caminhonete sem olhar para trás. 3 anos depois daquele posto de gasolina em Montana, finalmente acabou. Os cursos de administração de empresas valeram a pena. 6 meses depois, abri minha própria construtora, a Thompson Contracting. Pequenos trabalhos no início, reformas de banheiros, reparos de decks. Mas o trabalho era constante, e os clientes gostavam de ter alguém que chegava na hora e cumpria o que prometia. Kevin se tornou meu primeiro funcionário. Então, Marcos se juntou a nós quando se espalhou a notícia de que éramos empreiteiros honestos que não economizavam. Comprei uma casa pequena na zona oeste de Colorado Springs. Nada extravagante, mas tinha uma garagem para minhas ferramentas e um quintal onde eu podia pensar. Sem decisões compartilhadas, sem reuniões de comitê sobre cores de tinta. Cerca de 1 ano depois do divórcio ser finalizado, encontrei Marcos na loja de ferragens. Ouviu falar da Stephanie? Ele perguntou. Eu não pensava nela há meses. E ela? Divorciou-se novamente. Casou-se com um cara do trabalho 6 meses depois do divórcio ser finalizado. Durou cerca de 1 ano. Peguei os parafusos que tinha vindo buscar e fui em direção ao caixa. Não quer saber o que aconteceu? Marcos gritou atrás de mim. Não exatamente,
E eu falei sério. Stephanie e suas irmãs acabaram enfrentando as consequências de suas ações. Jéssica perdeu emprego na área de marketing depois que o assédio que me fez gerou problemas de responsabilidade para sua empresa. As tentativas de Vanessa de espalhar histórias falsas sobre mim saíram pela culatra quando amigos em comum compararam suas experiências e perceberam que ela estava mentindo. O rápido novo casamento de Stephanie e o subsequente divórcio prejudicaram sua reputação em nosso antigo círculo social, deixando-a cada vez mais isolada das mesmas pessoas que ela tentava impressionar. Algumas lições só podem ser aprendidas da maneira mais difícil.